Muito bom, vamos lá. Estamos de volta com o nosso de Masechet Beitzá. Vamos seguir em frente. A gente está na Lamed Aleph Amud Bet. Na décima linha aparece Velo Bekardom. É permitido cortar madeiras caso tenha necessidade, certo? Foi dito isso na Mishnah, mas não pode usar um machado normal. É maravilha, porque parece com o que ele faz durante a semana, parece que ele está trabalhando, fazendo melachá, então é proibido, ele tem que fazer de uma forma diferente. אמר רב חנינא בר שלמה משמי דרב לא שן אלא בנקבות שלו, אבל בזכרות שלו מותר. O machado normal, ele tinha dois lados. Ele tinha um lado que era mais comprido e fino, e ele tinha um lado que tinha uma ponta. O lado da base, por onde se segura o machado, ele tinha também uma afiada, caso precisasse fazer um buraco em alguma coisa, ou algo do tipo. Então, fala para a gente, Rav Hinena, isso que é proibido usar o machado é só usar o normal do machado que se usa para cortar a madeira. Mas se a pessoa quiser usar a parte de baixo, a parte da ponta para fazer buraco e cortar dessa forma, não tem problema, porque já é um modo diferente. Fala, olha, eu sei, isso é óbvio. Por quê? Porque foi dito lá em cima na Mishnah que eu não posso cortar com machado, mas eu posso cortar com cofitz. Cofitz é um tipo de, é um negócio que usava, tipo um, como chama isso? É tipo um martelo que fazia buracos para cortar. Então, fala Gumará, é óbvio que se a parte de baixo, se a base do meu machado tem uma parte mais afiada que dá para fazer buracos e cortar, é óbvio que eu posso usar isso. Já foi dito na Mishnah que eu não posso usar um machado, mas eu posso usar um kofit, que é um tipo de martelo. Então, essa parte de baixo, a base do machado, é permitido. Porque Rav Hina Bar Shlamia teve que vir em nome de Rav e falar que eu não posso usar a parte afiada do machado, que é o normal, mas a base pode. Eu sei que a base pode. Agora, mal de tema que eu poderia pensar, eu poderia pensar que isso que a Mishnah permitiu usar um kofitz, um machado não, desculpa, um martelo, algo do tipo para cortar, mesmo que seja um pouco afiado para cortar, é só quando eu tenho um utensílio, eu tenho uma ferramenta que é só o martelo. A Valcardon de Cofitz, mas se eu tenho um machado, se eu tenho uma ferramenta que de um lado é machado e do lado de baixo, na base, tem esse martelo, essa ponta que serve para fazer buracos e cortar também, em amigo da Eguissa Sur, Eguissa Namiassur, eu poderia pensar, já que a parte do machado não pode, então, a outra parte também é proibida, Kamash Milana. Ou seja, eu poderia pensar o seguinte: quando a Mishnah disse que eu não posso usar machado e posso usar um martelo, ela estava falando de um martelo que é um martelo por si só. Mas se eu tenho um machado que de um lado é machado e do outro lado é um martelo, talvez essa parte do martelo eu não possa usar porque é parte da mesma ferramenta, e do mesmo jeito que a parte do machado é proibida, a outra parte também. Kamash Melan Rav, vem Rav e diz para a gente que não, que a parte do martelo é uma parte por si só e eu posso usar. Vem que a Dematnila Seifa, tem gente que diz que o que Rav falou, ele estava falando não sobre a proibição de usar o machado, e sim sobre a permissão de usar o kofitz, esse tipo de martelo ou um tipo de estaca. Ela, Bekofitz, foi dito na Mishnah ou na Braita que eu posso usar uma estaca para cortar. Não posso usar um martelo, mas se eu quiser usar uma coisa pontuda, não tem problema. אמר רב חיננה בר שלמה שמי דרב, לא שן אלא בזכרות שלו, אבל בנקבות שלו אסור. Fala Rav Hina bar Shlama, em nome de Rav, que isso que eu posso usar esse kofit, se eu quiser usar a parte pontuda dele, a parte de baixo, mas a parte que se eu tiver um que é de dois lados também, certo? Mesmo que a gente viu antes. Se eu tiver um que de um lado ele tem uma ponta e do outro lado é um machado, a parte do machado eu não posso usar. Fala, Pshita, velo becardão. Fala, olha, é óbvio, foi dito na Mishnah que eu não posso usar um cardão, não posso usar um machado. Então é óbvio que se foi permitido na Mishnah usar o kofitz, usar esse martelo, essa estaca, é só a parte de baixo. E mesmo que tenha um lado, o outro lado seja um machado, a parte do machado não pode ser usada. Qual a dúvida? Porque Rav teve que falar isso. Fala, Gmará, mal de tema aqui, eu poderia pensar no Emile Cardoma, Val Kofitz, Cardoma é um amigo da Guissa Sharei, Guissa Nami Sharei, Kamash Melan. Fala, Gmará, poderia pensar o seguinte. Eu poderia pensar que a Mishnah que proibiu o machado e permitiu o kofitz, o martelo, essa estaca, ela estava falando sobre dois kelim diferentes. Se eu tenho um machado é proibido e se eu tenho um martelo é permitido. Agora, o que acontece se eu tenho um martelo que do outro lado dele tem um machado, tem um machadinho pequenininho, será que eu posso usar ou não? Vem, Ravi diz que não, não pode usar. Eu poderia dizer que, já que o lado do martelo é permitido, o outro lado também se tornou permitido nesse caso específico, Kamash Melan, que não. Kamash Melan, que é proibido. Martelo é permitido,
e machado é proibido, independente de como seja o Kli. Vamos lá, próxima Mishnah. Certo, fala pra gente a Mishnah o seguinte: Bait Shilmale Perot. O que acontece se eu tinha em casa, ou no meu campo, por exemplo, uma casinha toda fechada, completamente fechada, cheia de frutas dentro, frutas comestível, comida, e eu perdi a chave, não sei onde está a chave. Eu não tenho como entrar nessa casa no Yom Tov. O que acontece se essa casa, Venifhat, a casa caiu? Bateu alguma coisa, um animal bateu, os tijolos caíram, no termo colocado, fala Mishnah, mesmo que essas frutas estavam presas, digamos assim, dentro da minha casa, eu não tinha como chegar nelas, elas não são mukse. Então, caso um animal tenha batido, quebrado e derrubado a parede, eu posso pegar essas frutas. Rameir fala, olha, mesmo lechatchila eu posso desmontar a casa e pegar as frutas. Certo? A Gemara logo vai perguntar, como assim? Está destruindo a casa para pegar as frutas? Vai destruir uma parede? É proibido destruir no Yom Tov, mas de qualquer jeito, o Rameir fala que é permitido tirar a parede, posso desmontar essa parede de tijolos e pegar as frutas. Pergunta a Gemara, a Mai, a caçatara lá. Pergunta a Gemara, peraí, está destruindo? Se você vai desmontar a parede, está desfazendo um ohel, está desfazendo uma casa. Como Rameir permite, Amar Rav Nechum Barada, Amar Shmuel Beavira de Livnei. Fala Rav Nechum Barava que Barada, a nossa Mishnah está tratando não é uma casa construída com concreto, são só tijolos um do lado, um em cima do outro. Então o cara colocou tijolos um em cima do outro, de quatro lados, e formou um armazém, alguma coisa desse tipo, mas não está realmente construído. Não tem concreto, não tem nada. Então, já que essa é a situação, por isso não tem problema de destruir. Um minutinho, fazer uma pequena pausa. Pergunta a Gemara, Eini, ve'amar Rav Nachman, ani livnei de itur mi binyan ashar tetulinu, beshabta. Pergunta a Gemara, espera aí, Rav Nachman falou o seguinte, Rav Nachman diz que se sobraram tijolos de uma construção, posso movimentar eles no Shabbat, não tem problema nenhum, não são mukse, ou il bechaz ele misgalaio, porque dá para se apoiar, dá para encostar neles, eles não são mukse. Sharginhu, mas se eu coloquei eles enfileirados um do lado do outro, vadayaktinhu, se eu enfileirei os tijolos que sobraram, então com certeza eu pretendo usar eles para construção e consequentemente eles são mukse. Ou seja, a gente vê que tijolos que são preparados para a construção e mais ainda tijolos que estão construídos, eles são mukse. Tá bom, então, que não tem concreto e não tem problema de desmontar pela proibição de destruir no Shabat, mas o tijolo é mukse. A marabizeira beyom tov amru. Fala Rabizeira, aqui é um din de Yom Tov. A permissão de Rabi Meir é Yom Tov. No Yom Tov tem uma mitzvah de lismoar, de comer e de se alegrar com Yom Tov. Então, essa proibição de Rabanan de movimentar os tijolos foi permitida no Yom Tov para que a pessoa possa cumprir a mitzvah de lismoar, de se alegrar no Yom Tov e pegar as frutas que estão lá dentro. Essa é a opinião de Rabi Meir. Avaló be Shabbat, mas não no Shabbat. A marabizeira, desculpa, isso foi a marabizeira. Tá na minha que tem uma braita que apoia isso, Rav Meir Omer, apoche de chatchila venotel beyom tov amru avaló be Shabbat. Tem uma braita que disse isso claramente, que Rav Meir permitiu desmontar essa parede somente no Yom Tov e não no Shabbat. Amar Shmuel, fala Shmuel. Chotamot shebakarka matir avaló mafkia velo choter. Se eu tenho igual aqueles porões de antigamente, faziam isso principalmente em lugares onde tinha risco de furacão, etc., que as portas elas são no chão. Então, essas portas que elas fecham, elas parecem ser parte do chão. Então, não é só uma porta de casa normal, é uma porta que está presa com o chão, isso faz com que o din dela seja mais grave, porque é uma construção mais forte. Fala Shmuel, se essa porta está fechada com uma corda, por exemplo, Rotamot Bakarka é a corda que fecha as portas que estão no chão. Matir, eu posso soltar o nó, certo? Não é um nó proibido no Shabbat, eu posso soltar o nó e entrar. Mas eu não posso, se o caso eu não consiga desfazer o nó, eu não posso desfazer a corda ou cortar ela, porque já que é algo ligado com o chão, é como se fosse um binyan, é como se fosse uma parede. Então, do mesmo jeito que eu não posso desmontar uma parede no Shabbat, eu não posso desfazer a corda para conseguir entrar nesse porão. Shibakelim, agora, se for uma corda que está fechando um kli, um utensílio, algo móvel, eu tenho um armário pequenininho
certo? Criado mudo que está amarrado com uma corda e fechado, e eu quero abrir o criado mudo e a corda não está abrindo, matir uma eu posso soltar, desfazer o nó da corda, se não for um nó proibido, posso desfazer a corda, desenrolar ela para ficar mais fina, e posso cortar a corda também, porque é como se fosse um cli, igual, por exemplo, se eu tenho um saquinho de batatinha, por exemplo. Eu posso abrir o saquinho, posso rasgar o saquinho para pegar as batatinhas. Aqui também eu posso rasgar essa corda para chegar no que tem dentro. Echad Shabbat ve Echad Yom Tov. Independente se é Shabbat e Yom Tov, os dois estão liberados. Meiti veio perguntar Gemara, Chotamot Shebakarka, be Shabbat matir, lo mafkia velo choter. Be Yom Tov matir, mafkia vechoter. Pergunta Gemara, peraí. Você me disse que o que está preso na terra, a gente falou duas coisas. As portas do chão, eu posso soltar o nó, mas não desfazer ou cortar a corda. E kelim, eu posso cortar, desfazer ou soltar o nó. Tanto faz Shabbat ou Yom Tov. Porém, a gente encontra uma braita que diz, com relação a Rotamot Bakarka, a corda que fecha a porta no chão, que no Shabat eu posso soltar um nó, mas não desfazer a corda nem cortar. Beyom Tov Mavtir, Mavkia Vechoter. E no Yom Tov eu posso fazer qualquer coisa, posso cortar essa corda sem problema nenhum. A gente disse em cima que Had Shabbat Vechad Yom Tov não tem diferença. O que é feito na terra, eu posso só desfazer o nó, mas não cortar a corda. Aqui a gente vê que no Yom Tov é permitido cortar a corda. Vagmará, maneira Rabi Meir. E essa braita que você me trouxe agora, ela é a opinião de Rabi Meir. De Amar Afpochet Echatchila Venotel. Certo? Essa é a opinião que falou que se eu tenho uma porta no chão para o porão e está amarrado com uma corda, eu posso cortar essa corda. É a opinião de Rabi Meir, que a gente viu na Mishnah, que ele permite desmontar uma parede para pegar as frutas que estão dentro. Assim também ele me permite cortar a corda para entrar no porão. O Plig Irabanan a lei. Irabanan discordam disso. Vena de Amre que Irabanan. E eu que te falei aqui em cima, certo? Que foi, cadê? Onde a gente começa? Shmuel. E o que Shmuel falou em cima, que tanto o Shabbat quanto o Yom Tov eu posso só desfazer o nó, mas não posso cortar a corda, é a opinião de Rabanan. E Rabi Meir realmente permite mesmo cortar a corda. Mas eu falei de acordo com a opinião de Rabanan, que permite desfazer o nó, mas não cortar. Pergunta Gamara, será que Rabanan realmente discordam de Rabi Meir com relação a Rotamot Bakarka? Com relação à minha parede, que eu quero desmontar ela, os tijolos, eu quero desmontar os tijolos da parede, Rabanan discutiram. Rabanan fala, se a parede caiu, posso pegar as frutas, mas não posso desmontar. E Rabi Meir permitiu desmontar. Mas será que com relação a corda que prende as portas no chão, será que tem discussão? Vê a Tânia, aí está escrito na Braita, Modim Hamim Rabi Meir, Bechotamot Shebakarka, Shebeshabat Matir, Avalom Mafkia Velochoter, Beyom Tov Matir, Mafkia Vechoter. Está escrito na Braita claramente que Hamim concorda com Rabi Meir, que embora eles tenham dito que no Yom Tov eu não posso desmontar uma parede para pegar as frutas, se é uma corda fechando a porta, eu posso fazer qualquer coisa, eu posso desfazer o nó, desfazer a corda, cortar a corda, ou seja, diferente do que Shmuel falou que no Yom Tov eu não posso cortar a corda que fecha a porta do chão. Então, de acordo com quem seguiu Shmuel, porque tanto Rabanan quanto Rameir concordam que isso é permitido. Fagmará, o de Amar que Aitana, Shmuel ele segue outra opinião, não é nem Rabanan nem Rabi Meir, de Tânia está ensinando a Braita, Rotamot Bakarka, essa corda que fecha a porta do porão, que fica no chão, Matira Valomavkia Velochoter, eu posso desfazer o nó, mas eu não posso desfazer a corda e nem cortar, Echad Shabbat Vechad Yom Tov, tanto Shabbat quanto Yom Tov, essa é a opinião que Shmuel seguiu, certo? Que não diferencia entre Shabbat e Yom Tov, é uma terceira opinião. Só que a continuação da Braita vai ser um problema. Por quê? Veshibakli, agora está ensinando a continuação dessa Braita, que se eu tenho um kli, um utensílio, algo móvel, um criado mudo fechado com uma corda, Beshabat matira valomavkia velochoter, beyonto matira mavkia vechoter. No Shabat eu posso desfazer o nó, mas não cortar a corda, e no Yonto eu posso mesmo cortar a corda. Então, a Reisha, o começo, ficou claro. O começo é exatamente como o Shmuel falou, que tanto o Shabbat quanto o Yom Tov, eu posso só desfazer o nó, mas não cortar a corda. Mas a Seifa saiu ao contrário, saiu diferente. Shmuel falou na Seifa que de um Kli, tanto o Shabbat quanto o Yom Tov, eu posso cortar a corda sem problema. Então, pergunta a Gemara, tirasse a Reisha. A Reisha realmente se achou uma fonte para Shmuel, que não diferencia entre Shabbat e Yom Tov, eu posso só desfazer o nó e não cortar.
ela ceifa a caixa, mas a ceifa que me proibiu no Shabat de cortar a corda, para Shmuel tá caché, porque no Shabat não pode cortar, Shmuel permitiu. Fala, a maneira Binechem aí. Fala, que essa opinião específica da Braita que proibiu pegar uma faca e cortar a corda no Shabat é a opinião de Rabi Nehemia, de Amar Kol HaKelim Talim Misham, que de acordo com Rabi Nehemia eu só posso pegar um kli no Shabat para usar o uso normal e comum dele. Faca serve para cortar comida e não serve para cortar corda. Então não posso pegar uma faca para cortar a corda. Mas Shmuel não concorda com Rabi Nehemia nesse ponto. Por isso Shmuel diz que no Shabat eu posso pegar uma faca para cortar uma corda que está fechando um kli, um utensílio. Então, essa seifa específica que não ficou, não combina com a opinião de Shmuel, é porque ela especificamente era Rabi Nehemia, mas Shmuel ele segue aqui a opinião dos outros Chachamim. Pergunta a Gemara, espera aí, está falando que essa braita era Rabi Nehemia? E Rabi Nehemia Mara Shabbat, filho Yom Tov Nami. Se você está dizendo que é Rabi Nehemia, e Rabi Nehemia proíbe cortar a corda porque eu não posso pegar uma faca para cortar a corda, porque eu só posso pegar a faca para cortar coisas que geralmente eu uso ela para cortar. Então, por que nessa braita foi diferenciado entre Shabbat e Yom Tov? Por que foi dito que no Shabbat, no Shabbat eu posso desfazer um nó, mas eu não posso cortar ou desfazer a corda, e no Yom Tov eu posso? Ser Rabi Nehemia, porque ele liberou no Yom Tov pegar a faca para cortar a corda, a priori, de acordo com a Rabi Nehemia, não tem diferença entre Shabbat e Yom Tov. Do mesmo jeito que Shabbat eu só posso pegar a faca para cortar coisas que é comum, assim também no Yom Tov eu só posso pegar a faca para cortar coisas que é comum. Se você quiser dizer que de acordo com a Rabi Nehemia tem diferença entre Shabbat e Yom Tov, o Mishanei, será que tem diferença? Aí a gente encontra a seguinte braita. A gente encontra 3 braitas diferentes. Uma braita diz o seguinte: Mesikim bekelim ven mesikim beshivrei kelim. Tem uma braita que diz que se no Yom Tov eu quiser colocar lenha na fogueira para acender o fogo, eu posso pegar kelim, eu posso pegar utensílios que não são mukse e jogar no fogo para acender a fogueira. Mas shivrei kelim, um utensílio que quebrou no Yom Tov, ele é mukse. Não posso usar ele para fogueira. Vetanaidach mesikim ben kelim beshivrei kelim. Que é a primeira opinião de Rabi Uda, a gente vai ver. A segunda braita diz, não, você quer jogar na fogueira, pode jogar na fogueira um utensílio inteiro de madeira, ou você pode jogar na fogueira um quebrado, tanto faz. Vetana ainda que tem uma terceira braita que diz, e tem uma terceira braita que diz que no Yom Tov, eu não posso pegar nem kelim e nem kelim quebrados para jogar na fogueira como lenha. O Meshani, e a priori as braitas são contraditórias, e a gente respondeu, Lokasha, Arabilda, Rabishim, Rabi Nehemia. A primeira braita que permitiu pegar kelim e jogar na fogueira e não kelim quebrados, era a Bilda, que diz que o kli quebrado ele é mukse, não pode jogar na fogueira. A braita que liberou os dois tipos era Rabi Shimon, que diz que não tem mukse. A braita que proibiu os dois tipos era Rabi Nehemia, que de acordo com Rabi Nehemia, tanto kelim quanto shivrei kelim, eu não posso jogar eles na fogueira, porque eu só posso pegar um kli para a utilidade comum dele. Então a gente vê que, de acordo com a Nehemia, mesmo no Yom Tov, eu só posso usar o kli para a utilidade normal. Então, como você pode dizer que a braita lá em cima, que permitiu pegar uma faca para cortar uma corda no Yom Tov, Rabi Nehemia? Responde a Gemara, Treitanai veliba de Rabi Nehemia. Tem 2 opiniões com relação à linha de Rabi Nehemia. A gente tem 2 shitot para Rabi Nehemia, por isso dá para entender dessa forma. E aí todas as braitas, todas as opiniões ficam cada uma no seu lugar. Escolha.